Vou tomar uma água antes. Som. Vou tomar uma água antes para não precisar fazer paradas estratégicas aí na fala. Ouvi atentamente a todos os colegas aqui nessa manhã e eu lembrei do meu paizinho. Falo paizinho com carinho, né? Tem só 50 anos, o vereador Pedro Rodrigues conhece ele, outros vereadores aqui também conhecem. E meu pai sempre diz, vereador Pedro Rodrigues, quem não deve, não teme. Essa foi uma frase que eu vi desde criança, vereador Edson da Rosa. Chegava da escola e meu pai me dizia, não esconda porque eu vou descobrir, ou pela professora, ou por algum colega, e eu dizia, pai, a verdade é essa, essa e essa. E às vezes chegava em casa, contava a verdade, e por falar a verdade, se confirmava, ou falar com o professor, com algum colega, saía justificado, né, para trazer um princípio bíblico aqui. E a pergunta é, se não precisamos temer nada além da verdade, por que o PT, o PCdoB, esquerda afora, está temendo assinar uma CPMI que é justamente para apurar, para investigar a fraude, o roubo de 90 bilhões de reais? Se a vontade é que seja feita uma apuração, o instrumento correto para nós fazermos essa apuração é a CPMI. Nós tivemos casos do Mensalão, do Petrolão, casos da Lava Jato, agora estamos no aposentão, para não falar dos escândalos e dos desvios de dinheiro que aconteceram nos Correios, que começaram a dar lucro no governo Bolsonaro, inclusive, e agora voltaram a dar prejuízo. E o engraçado é que parece que o Lula é o investigador maior da República, porque cada vez que ele chega no governo, ele descobre uma corrupção que não era do governo dele. Quando ele chegou em 2013 ao poder, ele disse, não, agora nós vamos apurar a investigação do FHC. Agora ele está falando do Fernando Collor. Pensa, ele está regredindo no tempo. Ele pulou os 13 anos de governo em que a estrelinha ficou lá em cima do governo federal e resolveu investigar os seus inimigos, resolveu investigar os seus adversários, porque ele é o paladino da justiça, é o republicano maior, a alma mais honesta do país. E sabe o que é o engraçado? É que debaixo de pressão, porque o vídeo do deputado federal Nicolas Ferreira foi para a rede social no dia 6 de maio. Até esse dia, o governo estava de olhos e ouvidos fechados para o clamor dos aposentados, para aqueles que elegeram eles, colocaram eles no poder. Muitos desses que foram roubados, colocaram eles no poder. Estavam em silêncio. Mas aí o vídeo do Nicolas, colega Bortola, foi postado no dia 6 de maio, no dia 8, depois de ter 137 milhões de visualizações, 3 milhões de compartilhamentos. Debaixo de pressão, o governo disse, nós vamos ressarcir a você que está lesado. E aí disse a ministra Simone Tebet, o que ela falou? Todos serão ressarcidos a partir da apreensão de bens dos investigados. Mas se faltar dinheiro, fica tranquilo, nós vamos colocar o dinheiro público. Existe um fetiche de que dinheiro público é uma coisa que vem da Alice dos Países das Maravilhas, cai no Brasil e é uma benesse que a gente recebe, vereador Iago. Dinheiro público, pronto, a resolução é dinheiro público. O que é dinheiro público? IPTU, IPVA, ISSQN, ICMS, todos os demais tributos que você paga sobre o combustível, sobre a comida, sobre a picanha que não chegou também, sobre a abóbora. Não existe dinheiro público que não seja o dinheiro que sai do nosso bolso por meio do imposto. E aí, além disso, a esquerda tenta manipular a informação criando o mesmo fundo escuro. Aí vai lá os deputados, né, colocam uma camiseta escura, faz uma luz de quebra, né, para dar um contraste, fundo escuro, fecham a cara, aquela cara de drama, de choro, de preocupação popular. Só que falta um elemento, a verdade. Quando se não tem a verdade, a coisa não é compartilhada, a coisa não anda, porque as pessoas sabem que a verdade hoje não está mais na mão das grandes mídias, das grandes imprensas. Nem a CNN não consegue mais ficar agora debaixo desse governo, nem a Globo não consegue mais resistir, nem o Estadão não consegue mais ficar. Por quê? Porque todo mundo está vendo que o governo está desmoronando, está derretendo, está com a máquina na mão e está derretendo, a popularidade só cai. A cada dia que passa tem alguém saindo dos ministérios. A cada dia que passa tem alguém dizendo, não, esse ministério não vamos indicar ninguém porque os últimos foram indicados, está complicado. Então vejam, colegas vereadores, se nem o vice-presidente acredita no presidente, por que nós, eleitores, deveríamos acreditar no descondenado que ocupa a função de presidente da República? Peço a palavra. E sabe o que me chama a atenção? Eu não vi ninguém fazendo passeata, manifestação e batendo panela em lugar nenhum em favor de aposentado, Iago. Sabe por que não fazem? Porque não é minoria. Não é tido como minoria, não são manipuláveis. São pobres e inocentes. Não tem como usar a religião, não tem como usar a cor, não tem como usar a condição social, a vulnerabilidade social para fazer palanque político. Porque não são vulneráveis.
Essa gente que está enquadrada aí no INSS, os aposentados, não tem mais a obrigatoriedade do voto, boa parte deles. Então, esses aí não vão votar no dia da eleição, vereador Edson. Aí, porque não são manipuláveis, não tem movimento social nenhum reivindicando, cobrando esclarecimento com relação a isso. Então, quem não deve, não teme. E se não temem, assine a CPMI e vamos apurar os fatos para que nós descubramos. Seja quem for, doa quem doer, que a verdade seja apurada e venha à tona. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Carlos.